Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula de número 7 dessa playlist maravilhosa que é a playlist de conhecimentos específicos para a prova da Secretaria de Educação da Bahia. Aula 7, na verdade, tópico 11 do edital, tá? Eu deixei para dar essa aula aqui exatamente, né? A aula 7, tópico 11, decreto 9739, por quê? Porque o decreto 9739, ele trata sobre a eficiência na administração pública, assim como a aula passada e assim como a aula retrasada. A aula retrasada eu trouxe os princípios da administração pública, do artigo 37. E o último, como vocês lembram, do LIMP, lembra? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No último, a gente tem a eficiência. Eu falei, olha, a eficiência ela é importante, é um princípio importante porque a partir da eficiência a gente teve o Decreto-Lei 200 da aula passada. O Decreto-Lei 200 de 1967, que está no seu edital, ele trata sobre eficiência na administração pública. E o Decreto 9739 dessa aula de hoje também trata sobre eficiência na administração pública. Por isso que é importante ter uma ordem, uma sequência de aulas, porque você está vendo a aula 7, mas esse tópico ele está lá nos últimos do edital. Então se você fosse estudar seguindo a ordem do edital, você veria esse tópico de forma não conjugada e acabar não fazendo essas conexões, que é isso que faz você acertar a questão. Você entender o espírito, a alma da lei, do decreto, do que a banca quer, quem é a banca, como ela cobra, isso tudo é muito importante, inclusive a sequência de aulas. E se você quiser ter a sequência completa em ordem com os assuntos do seu edital sobre conhecimentos específicos, me manda um WhatsApp que a gente conversa. Beleza? Vamos lá que essa aula tá boa demais, pega a sua água, o seu café e vamos nessa. Então é isso, galera. Lei 9739, animação total, tá? Porque é a última lei da administração pública, desse primeiro bloco que trata sobre a administração pública, tá? O decreto 9739, ele trata sobre a eficiência na administração pública, tá? Trata também sobre a criação de concursos públicos e o desenvolvimento do CIORG. Se tem uma coisa que esse decreto ele traz, é o coração dele, é essas três coisas. O decreto 9739, ele trata sobre a eficiência, mas não é eficiência em qualquer lugar, é a eficiência na administração pública federal, tá? Isso aqui é muito importante. O decreto 9739 ele trata sobre eficiência, mas de quem? Da administração da União, do governo federal, tá? Ele também vai tratar sobre a criação de concurso público e muito cuidado. Quando eu trago aqui a criação de concurso público, na verdade o que eu estou querendo trazer para vocês é a seguinte coisa. Quando eu falo da criação de concurso público, eu estou falando que o decreto 9739 ele vai fazer o quê? Ele vai trazer diretrizes para a criação de órgãos públicos. Ele vai trazer algumas diretrizes para poder criar um órgão público. Só que para criar um órgão público, eu preciso de quê? Eu preciso de concurso público, tá? Eu preciso de concurso público para criar um órgão público. Para eu criar um órgão público e um concurso público, eu preciso de quê? Eu preciso também de outra coisa chamada cargo público. Cargo público. Então, quando você vir aqui, o decreto 9734, ele trata sobre a eficiência aqui na administração pública federal, beleza. E ele também vai tratar sobre a criação de concursos públicos. Mas quando você vir concurso público, você vai estar na sua cabeça logo aqui, ó, que ele vai estar também tratando sobre a criação de órgãos públicos. Porque os órgãos públicos é que trazem o concurso público. E se tem concurso público, é para algum cargo público. Então, o decreto 9739, ele vai regulamentar, né, trazer aí normas para a criação de órgãos públicos, para a criação de órgãos públicos, para a criação de concurso público e para a criação de cargo público, tá? Por quê? Porque um é consequência do outro. Eu não tenho um cargo público sem ter um concurso público. E eu não tenho um concurso público sem antes ter um órgão público, tá? Então, o decreto 9739, ele vai colocar ordem nessa casa para não sair criando órgão à toa, cargo à toa e concurso à toa.
Então, a eficiência na administração pública, ela tem esse lado de você ter o cuidado para não sair criando duplicidade de funções, criando cargos e órgãos aleatórios, não. O decreto 9739, ele traz diretrizes, normas técnicas, e a gente vai ver tudo isso daqui a pouco, beleza? Então, beleza. Decreto 9739 trata sobre eficiência na administração pública federal, trata sobre a criação de concurso público e desenvolve quem? Ele vai desenvolver este camarada aqui, o CIORG. O CIORG, ele é o Sistema de Organização e Inovação do Governo Federal. Guarda isso, tá? Guarda isso, Governo Federal. Como assim? Bom, eu sei que o decreto ele trata sobre eficiência na administração pública. Eu sei que o decreto ele também tramita, né, traz normas sobre a criação de concurso público, órgãos e cargos públicos. Mas ele faz isso através de que ferramenta? O CIORG. O CIORG ele é essa ferramenta, esse sistema de organização e inovação do governo que vai trazer as ferramentas. É o sistema que vai olhar para essa definição aqui que a gente viu e colocar ela em prática, fazer valer. É a nossa ferramenta, é o nosso sistema de organização do governo federal. E esse nome aqui é bom você decorar por quê? CIORG, Decreto 9739. Ele é a ferramenta. Só que ele é a ferramenta do governo federal. Se é do governo federal, eu já sei que é a administração pública federal. Então você não vai dar mole de dizer que o decreto 9739 ele é da administração pública municipal ou administração pública de qualquer órgão, de qualquer entidade direta, município, estado, união. Não. Falou do decreto 9739, lembra do CIORG, lembra da criação de concurso público e lembra da eficiência na administração pública federal. Fechou? Fechou. Agora a gente vai trazer aqui, ó, colocar isso aqui para cima. Deixar isso aqui bem bonitinho. Vou redimensionar ele aqui para ficar legal, tá? Órgãos públicos. Tá aqui e aqui tá o CIORG. Beleza. Agora vamos tratar das finalidades do decreto. Cara, as finalidades é muito importante. Por quê? Porque uma é consequência da outra. Tá? Você não precisa decorar. Por quê? Se você saber que uma das finalidades do decreto é promover a eficiência na administração pública, promover a eficiência na administração pública. Promover eficiência é fazer o melhor com o que a gente tem, certo? Só que como é que a gente faz o melhor com o que a gente tem? Racionalizando a máquina pública. Então, outra finalidade do decreto é racionalizar, é não fazer com que vem aqui para mim, aqui para a tela. É não fazer com que a máquina pública vire uma farra, vire uma porca, uma leitoa com os peitos cheios de leite amamentando os porcos. Não. Calma. A administração pública ela é desenvolvida para servir o povo, para cumprir as políticas públicas para o povo. Então eu não posso sair aí criando órgão, cargo, concurso adoidado, não. Calma lá. Então, isso é racionalizar a máquina pública. Quem traz isso? Decreto 9739. Racionalizar ou racionalização da máquina pública. Da máquina pública. Tá? Racionalização da máquina pública. Outra finalidade, tá, do decreto 9739 é, deixa eu lembrar, controle da criação de cargos. Controle da criação. Tudo que a gente já falou lá na primeira definição. Controle da criação de cargos, concursos e órgãos. O que? Públicos, né, galera? Públicos. E vem o último, né? Se eu quero ter o controle da criação de cargos, concursos e órgãos, o que é que eu preciso, cara? Eu preciso padronizar a administração pública ou padronizar a organização institucional. Lógico, se eu padronizo, se eu crio padrões, se eu crio critérios, para quê? Para
controlar a criação de cargos, olha, vem aqui para mim de novo. Olha, você só vai criar um cargo público ou um órgão se você me provar que vai ser eficiente. Olha, você só vai criar um cargo ou um órgão público se você me provar que a análise técnica desse seu objetivo da criação de órgão, ela faz sentido. Entende? Então, isso é padronizar a organização institucional, a organização da administração no Brasil. Tá? Decreto 9739 traz esse tipo de coisa. Beleza? E esse decreto, ele abrange, qual a abrangência, qual a delimitação, até onde vai esse decreto? Quem pode usar esse decreto? Bom, a gente já falou algumas vezes e vocês já devem saber, porque eu já falei, a abrangência, ela abrange a administração pública direta da União. Ou seja, a administração pública direta. Deixa eu colocar aqui embaixo. Administração pública direta. A administração pública direta da União. É o que? O governo federal, né? Vocês já sabem que o decreto 9739, ele abrange a administração pública direta da União, que é o governo federal, tá? Que é igual o Gov federal, beleza? Só que ele também atinge as administrações indiretas, só que não todas. Por quê? Porque eu tenho uma administração pública indireta com 4 entidades, tá? E aqui o decreto 9739, ele vai ter a abrangência na administração pública indireta, falando sobre quem? Fundações e autarquias, tá? Isso aqui é tema quente de prova. Isso aqui pode cair, que é uma beleza. O decreto federal 9739, que trata sobre a eficiência, o controle na criação de cargos e órgãos, ele abrange a quem? Aí vai falar, ele vai abranger o governo federal, a administração direta. Beleza. Só que ele pode dizer assim, ele vai abranger a administração pública direta e indireta. E aí é onde está o erro. Aí é onde mora o erro. Por quê? Porque não é toda a administração pública indireta. É somente a administração pública indireta das fundações e autarquias. Por quê? Porque a administração pública indireta, ela possui mais 2 entidades. Ela possui empresas públicas, tá? Empresas públicas. E possui também sociedade de economia mista, tá? Só que essas 2 não fazem parte do decreto 9739, tá? Portanto, a abrangência, ela fica na administração pública direta da União, que é o governo federal, e das fundações e autarquias, que é a administração pública indireta, beleza? E aqui algumas observações, tá? Vamos aqui para algumas observações. O decreto 9739, ele não cria cargos, órgãos ou concursos, tá? Ele não cria. O que ele faz é disciplinar, ou seja, ele apenas disciplina. Ele apenas disciplina o quê? A criação. Ele disciplina a criação. Ele traz critérios para a criação, entendeu? E aqui a gente tem alguns critérios, tá? Os critérios aqui. Um deles, eu preciso de... Vou colocar isso aqui embaixo. Eu preciso de justificativa formal. Justificativa formal. Por que eu quero criar algo, tá? Qual o objetivo da criação de um órgão, de um cargo? Eu preciso ter também análise técnica. Análise técnica mais planejamento. E o principal, provar a eficiência desse órgão, desse planejamento, tá? Provar a eficiência, tá? São alguns desses critérios dessa disciplina
do decreto 9739. Beleza? Então, eu vou até deixar isso aqui, ó, justificativo formal, tá? É um critério. Análise técnica e planejamento é outro critério, tá? Provar eficiência, para não fazer farra com dinheiro público, é outro critério também. Show de bola, show de bola. E agora aqui vem o CIORG, tá? O CIORG a gente já viu que é o sistema de organização, e inovação do governo federal, tá? Ele é um sistema, tá? Vou colocar até aqui embaixo. O sistema, ele é usado como ferramenta, tá, galera? Ele é usado como ferramenta para quê? Para padronizar, ora bolas, para padronizar e controlar o crescimento organizacional e principalmente ele tem que cumprir, fazer valer, né, as finalidades do decreto, tá? Fazer valer, cumprir as finalidades do decreto. Porque é muito fácil, né, a gente ter toda uma normatização bonita, só que fique só no papel. Não adianta ficar só no papel. Então o CIORG é esse sistema de organização e inovação que é uma ferramenta, é um sistema, mas que vai garantir que todas essas finalidades, toda essa ideia de não fazer farra com dinheiro público, trabalhar com eficiência, normatizar, disciplinar a criação de cargos públicos, é fazer com que tudo isso aconteça, tá? É o CIORG que vai se encaminhar, não, mas é o CIORG que vai disponibilizar esse tipo de ação, tá? Então, vamos falar da importância, né? O que é que o CIORG ele impede, tá, bicho? É importante você saber isso, tá? Ele impede. E aqui que tá o efeito prático disso, que é a parte que eu acho mais interessante da aula. Ele impede. Vou pegar aqui. Ele impede criação de cargos aleatório, porque vai precisar ter uma prova técnica, vai ver se é eficiente, vai precisar de um planejamento, então ele impede essa criação aleatória de cargos e órgãos, tá? Criação aleatória de cargos e órgãos, tá? Que faz total sentido. O que é que ele impede também, cara? Ele vai impedir também sobreposição de funções, tá? Sobreposição de funções. Ah, eu vou criar um cargo ou uma função que já existe, velho. Não faz sentido duas pessoas fazerem o mesmo trabalho. Então ele evita essa sobreposição de funções. Então tudo isso que está relacionado à eficiência, a acabar com, como eu posso dizer, com a farra com dinheiro público, o CIORG, ele se comunica bem, né, com o decreto 9739 em relação a isso, tá? Ele também vai trazer uma padronização da administração pública, tá? Ele vai impedir o crescimento desordenado, desorganizado, desordenado da administração pública, tá? Da administração pública. Ou do sistema organizacional, da máquina pública, etc. E quando eu falo que o CIORG ele é o sistema de organização e inovação, esse termo inovação, vocês vão entender agora, do governo federal. Quando eu falo inovação, ele está muito preocupado aqui, esse termo inovação, ele... Cara, o que é que eu posso dizer sobre o termo inovação, para ficar perfeito? O termo inovação, ele se comunica muito com a ideia de publicidade, com a ideia de inovação e transparência. Por quê? Inovação do CIORG. Porque é aqui que o CIORG vai olhar para publicidade das informações, o controle dos dados que a administração pública tem os dados de todo mundo, tem vários sistemas. Aqui, como eu estou tratando de eficiência e de inovação, eu vou estar tratando de temas como
sistemas integrados. Sistemas integrados evita que eu fique criando um departamento para cada problema. Eu posso ter, sim, sistemas integrados que se comunicam e que não sejam tão burocráticos, sejam eficientes. Integrar é isso. Se eu tenho um sistema integrado, um sistema consegue ajudar o outro. Então, a gente tem aqui uma ajuda dos departamentos, ou uma ajuda entre... Não, ajuda não. Vou colocar aqui. Sistemas integrados traz a eficiência entre estruturas, né? Entre departamentos. O Ciorg, ele traz isso quando ele fala de inovação, tá? Eficiência entre departamentos, por exemplo. Quando eu falo de dados, que o mundo é outro, o Ciorg, ele traz banco de dados estruturados. Banco de dados estruturados. Não é brincadeira não, tá? Quando eu falo de banco de dados estruturados, o Ciorg está trazendo inovação, está trazendo aí informação, publicidade. Eu vou estar falando também da gestão informatizada de informações. Gestão informatizada de informações, tá? Gestão informatizada de informações. Que são sítios eletrônicos, né, que a gente conhece. E a gente também vai estar falando do compartilhamento de dados, tá? Compartilhamento de dados. Compartilhamento de dados. Bom, é isso. Bom, galera, é isso que vocês precisam saber sobre o Decreto 9739. Bateu o olho na prova. Decreto 9739 tem que vir na cabeça, na veia. É o decreto que fala sobre a eficiência na administração pública. É o decreto que fala sobre a normatização, que vai disciplinar, criar diretrizes. Meu Deus, cara, é tudo a mesma coisa. Para quê? Para a criação de cargos, de órgãos e de concursos públicos. Para ninguém sair criando cargo adoidado, tá? Só que ele faz isso como? Ele precisa de uma ferramenta, de um sistema. Quem é? Ciorg. Sistema de Organização e Inovação. Beleza? De quem? Do governo federal, tá? A abrangência. Se eu sei o que é Ciorg, eu sei que é do governo federal. Então eu sei que abrange a administração pública direta da União. E a indireta? A indireta também, só que não todas, porque a administração pública indireta são 4 entidades. Fundações, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. Quando eu falo do decreto 9739, eu estou falando de administração pública indireta, ele abrange a administração pública indireta, mas de fundações e autarquias, somente. Fundações e autarquias. Vamos falar sobre as finalidades do Ciorg. O Ciorg ele tem 4 finalidades, e uma é consequência da outra, isso que é importante. A primeira é promover a eficiência na administração pública. Eficiência é fazer o melhor com o que nós temos. Promover a eficiência como? Aí vem a outra finalidade. Racionalizando a máquina pública. Racionalizar é esse lance de controlar mesmo. Quando eu falo que o decreto 9739 ele trata sobre a criação de novos concursos, cargos e órgãos, a outra finalidade, a terceira, que eu já falei 2, agora eu vou falar a terceira. A terceira fala sobre isso. Ela fala sobre o controle da criação de cargos e órgãos. Mas como é que eu controlo isso? Padronizando a máquina pública, padronizando a organização institucional, certo? E o decreto 9739 ele faz isso como? Não criando cargos e órgãos, ele não cria nada, ele não cria cargo, ele não cria órgão, ele define diretrizes, disciplina a criação. Ele vai chegar e vai pedir formação técnica, ele vai pedir planejamento e principalmente vai ter que provar que aquilo ali será eficiente. Para que se evite o quê? O que é que impede isso tudo? A sobreposição de cargos, sobreposição de funções, né? 2 pessoas fazendo a mesma coisa, sendo que não precisa. A criação de cargos aleatórios e principalmente o crescimento desorganizado e desordenado da administração pública. Beleza? Então é isso. Decreto 9739 feito. Vocês já sabem as finalidades, o que é o Ciorg, qual o objetivo da lei. Fiquem com Deus. Muito obrigado por chegar até aqui. E qualquer coisa me chama no WhatsApp pra gente trocar uma ideia. Um abraço e fui!